Olá, pessoal! Vamos falar sobre homossexualidade? Não tenho medo desse tema, ser homossexual é normal. Amiga, ele é gay. Ele não é gay, quem foi que te falou isso? A Larissa me contou que ele dormiu com o Juliano ontem. Só porque ele tem uma relação mais íntima com o Juliano, não significa que ele é gay. Se fosse assim, todos os gregos eram gays. Mas será que todos os gregos não eram gays? Não sei, vamos perguntar para eles? Gays? Não sei do que falam. Minha relação com os meus aprendizes faz parte do nosso treinamento militar, da nossa formação como cidadão grego. Amiga, como que aquele grego não sabe o que é ser gay? Estranho, né? Muito! Mas quando será que começa essa história de ser gay? Não sei, acho que foi na Idade Média. Vamos perguntar pra alguém do período? Dormir com outro homem? Sodomia? Isso é a coisa mais antinatural que existe. A igreja condena e castiga. Fogueira para muitos. Mas cá entre nós, muitos religiosos praticavam tal pecado. Aliás, não achou estranho o grego e o clérigo medieval não conhecerem o termo gay? É porque eles não tinham noção desse termo. O motivo é que eles viam as práticas homoafetivas de maneira completamente diferente da que vemos hoje. A noção que temos sobre a homossexualidade e os termos homossexual e homossexualismo foram desenvolvidos no século XIX, como mostra Michel Foucault no ensaio História da Sexualidade. O homossexual passou a ser visto como aquela pessoa que apresentava o masculino e o feminino ao mesmo tempo, pois para os estudiosos do século XIX, seu corpo era masculino e sua mente feminina, porque desejava pessoas do mesmo sexo. Isso era considerado uma aberração, e a homossexualidade passa a ser definida pela ciência como uma doença. Por isso, para entender a homossexualidade antes desse período, usa-se o termo homoerotismo, que é o mais indicado, porque o termo homossexual e homossexualidade não existiam nesse período. O termo descreve a pluralidade das práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo antes do século XIX, e não carrega o sentido de doença que passou a ter. Sendo assim, vamos voltar à Grécia? Ali, os gregos, como aponta Jeffrey Richards no livro Sexo, Desvio e Danação, usavam das práticas homoeróticas para suprir as necessidades nas relações pessoais, de uma intensidade não encontrada nos casamentos com as mulheres, já que as mulheres eram consideradas inferiores e por essa razão não supriam completamente o homem. Os homens se reuniam em grupos onde formavam pares. Em alguns lugares como Tebas e Esparta, essas relações faziam parte do treinamento e da disciplina militar, inclusive fortalecendo os laços entre os soldados, fazendo com que eles tivessem um maior sentimento de companheirismo durante a guerra, ou seja, tornava o soldado mais efetivo no campo de batalha. É importante ressaltar que o homoerotismo na Grécia era considerado normal e fazia parte das relações sociais. O homem mais velho passava conhecimento e experiências aos mais novos, de modo a treinar e educar o jovem para participar das decisões e debates na ágora, onde definia-se a política da cidade-estado. No tempo certo, o jovem podia casar com uma mulher, como não casar, e continuar mantendo relações amorosas com o homem. A homossexualidade não era crime e casar não era obrigatório para todo mundo. O advento do cristianismo mudou tudo isso, mas as práticas homoeróticas continuaram a existir, mas dessa vez contra a visão, não era mais uma função social. No começo a igreja usava a lógica que Cristo aplicou a Maria Madalena: vá e não peque mais. Mas com o passar do tempo, o Santo Ofício tomou providências, acabando por chegar ao ponto de queimar sodomitas, por ser um pecado antinatural e o sexo ser estritamente para a reprodução. No século XIX, com o desenvolvimento da biopolítica, termo usado por Michel Foucault, que seria a atuação política sobre os corpos, traz imposições de gênero, definem-se performances bem estabelecidas e acabam por impor o que seria homem e mulher. Essa ideia mantém aspectos da concepção sobre sodomia presentes na Idade Média, que concebia que as relações sexuais só poderiam ocorrer entre homens e mulheres, e que as relações eróticas entre homens eram um pecado contra a natureza. Como dito, desde o século XIX, o homossexualismo era considerado uma doença, inserida nos manuais de distúrbios mentais. Enquanto a psicopatologia, os tratamentos recomendados para curar a homossexualidade masculina eram o casamento com uma mulher, inúmeros remédios controlados, dietas alimentares e até internamentos forçados em sanatórios, o que acabava levando essas pessoas à depressão e muitas vezes ao suicídio. No século XX, desde 1990, a partir das lutas dos movimentos gays, a homossexualidade deixou de ser doença. A escola pode ser um lugar de opressão, discriminação e preconceitos contra homossexuais, mas deve ser lugar de combater a homofobia e de aceitação das diferenças. A
escola tem trabalhado de forma a garantir o direito de todo estudante, independente da orientação de alguns deles, né? Que a gente faz. Temos trabalhado também as informações com professores, formação de como o professor lidar com a situação em sala de aula, de como o professor trabalhar conflitos, né? Solucionar conflitos, porque mesmo que a gente esteja numa escola que a direção tem essa visão de respeitar o cidadão, nós ainda temos um pouco de preconceito em relação a determinados assuntos. A gente esbarra com determinada situação, a gente percebe que, por mais que eu não tenha preconceito sobre isso, a gente vê ainda que a gente precisa mudar em relação à homossexualidade, tanto com o lesbianismo, tudo isso, né? Eu creio, a nossa escola, ela tem trabalhado e ajudado muitos alunos, muitos pais, ou chega ao meu lado, falar que eu tenho que respeitar o outro, que eu tenho que concordar. É fácil. Viver a situação é mais difícil. Mas eu preciso ter a sabedoria de lidar com essa situação. Nós temos lidado com várias situações aqui em que pais chegam aqui revoltados, chateados, decepcionados, o que eu fiz, né, o que eu deixei de fazer com o meu filho, por que eu não orientei direito. E a gente vê que cada indivíduo ele tem um livre-arbítrio. E muitas das vezes a gente, como pai, tem os nossos princípios e que eu quero que todos eles tenham o mesmo princípio. Nós vivemos em um país em que tem essa liberdade, não é tão quanto hétero, né? Que tem leis que dão-lhes o direito, porém, nós ainda precisamos crescer nisso aí. Estar mais preparados para lidar com a situação, até para poder orientar os nossos alunos a se aceitarem. Depois da nossa conversa, de qual lado você está? Da homofobia ou do direito à diferença?